Olá, boa noite a todos. Nós estamos aqui hoje no nosso primeiro encontro da programação da semana em comemoração ao Dia Mundial do Turismo. Meu nome é Vivian, sou gerente da Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura, sou turismóloga e estou envolvida junto com a nossa equipe da secretaria, mais a Camila, que tem feito um trabalho com a gente numa consultoria, com esse projeto que estamos retomando, que é o projeto Descubra Andradas. Esse projeto ele teve início no primeiro mandato da prefeita Margot e tinha como objetivo, à época, mostrar para a população o que Andradas tinha de potencial e tem de potencial turístico, né, para que a gente se preparasse para a atividade turística. E agora, neste momento, com a retomada desse projeto e com a retomada da atividade turística no município, vem trazer um pouco mais e uma complementação desse trabalho que foi iniciado há alguns anos atrás. O projeto Descubra Andradas, ele tem como objetivo fazer um programa de desenvolvimento e promoção do turismo no município, tanto na perspectiva do morador, conhecer um pouquinho mais do que Andradas tem para oferecer e tá passando isso para todos os nossos visitantes, como também para o turista, né, que vem ao município. Essa é a primeira ação que temos da semana e a gente inicia a preparação para essa retomada trazendo uma série de palestras e cursos, né, que estão voltados para o mercado e qualificação de boas práticas, né, e tudo isso trouxemos agora em comemoração ao Dia Mundial do Turismo. A nossa programação, ela inicia hoje com a palestra do professor doutor Mário Carlos Bene, que é, né, um ícone da atividade turística no município, e a nossa programação ela se estende com uma série de lançamentos de programas de qualificação, que vai preparar tanto o nosso trade quanto os jovens que estão aí no mercado de trabalho para trabalhar com atividade turística. Eu vou apresentar para vocês a Camila, que está aqui nos acompanhando. A Camila é consultora, tem feito um trabalho com a gente, nos auxiliado nessa retomada dessa atividade e neste projeto do Descubra Andradas. Boa noite, Camila. Oi, Vivian. Boa noite, Margot. Boa noite, Camila. Boa noite, Cassinha. Boa noite mais uma vez. Boa noite. Querido professor. Obrigado. Nosso ídolo, né, Vivian? Porque nosso ídolo. Turismólogos, assim, fazer uma palestra com ele, participar de uma palestra com ele é uma honra, né? Realmente. De tanto que a gente já estudou, já leu, já acompanhou toda a trajetória profissional do professor. Camila, fala um pouquinho do trabalho que a gente está desenvolvendo para a comunidade, por favor. Todo esse trabalho, a gente vem desenvolvendo esse trabalho já desde o começo de 2021, né? E dentro desse processo de planejamento, uma das ações era qual seria a programação que nós poderíamos trabalhar no mês de setembro, né, devido ao Dia Mundial do Turismo. E aí, fazendo várias análises que a gente vem fazendo ao longo desse período todo, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, na pasta de turismo, que tem a Vivian como a gerente, tem várias pessoas na equipe também, a gente percebeu a necessidade de como é que a comunidade, como é que o mercado turístico se prepararia para receber o fluxo de pessoas que Andradas está recebendo nesse momento rapidamente pós-pandemia, onde a flexibilização aconteceu e a gente percebeu um fluxo muito grande de pessoas transitando pelo município de Andradas. Eu estou gestora também da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, então, em função disso, a gente também tem dados e informações que nos auxiliam a olhar para o município, principalmente em Andradas, que é o primeiro município depois da sede do Caminho, que recebe um grande fluxo de pessoas. E isso nos deu alguns indicadores que permitiu que a gente montasse uma proposta de uma semana, né, de uma programação que tivesse como foco a qualificação, a capacitação, a informação, então disponibilizando palestras. Nós vamos lançar 2 cursos, né, tanto para jovens, em parceria com a Fundação Alcides Mosconi, e também um curso de boas práticas na área de turismo de aventura. Então, além do programa de boas práticas de manipulação, né, de boas práticas sanitárias no turismo,
que a gente também lança a partir de amanhã. Então, tem uma série de ações que vão acontecer nessa semana e que essas informações foram definidas com base, assim, o que era importante nesse momento. Como é que Andradas precisaria, o que Andradas precisaria fazer para se preparar para esse processo de retomada, entendendo que o relacionamento com as pessoas, entendendo que a qualificação, o atendimento era um dos pontos mais importantes. Então, como a escolha, né, da ação que vai desencadear isso é o Descubra Andradas, que é um programa que a Margot criou no seu primeiro mandato e que ela está retomando nesse momento agora, com um slogan que a gente achou muito legal, né? Andradas a gente cuida, Andradas a gente ama, a gente cuida. E é muito disso que a gente vai trabalhar nessa Semana do Turismo, em todo esse trabalho que a gente vai começar a desenvolver a partir de hoje, abrindo esse momento com a palestra do professor Mário, falando sobre sistema de turismo, que ele vai explicar um pouquinho do porquê, né, por que é importante a gente entender qual que é o sistema que envolve o turismo para abrir esse assunto que a gente quer trabalhar a partir de hoje. Obrigada, Camila, e dizem que encerramos com chave de ouro, na verdade nós estamos abrindo a nossa programação com chave de ouro, né? Agora eu queria, Cassinha é a nossa secretária, envolvida com a pasta de Turismo e Cultura. Boa noite, Cassinha. Boa noite, Vivian, boa noite, Camila, nossa estimada prefeita Margot, todos que estão aqui presentes e principalmente aí hoje, né, que é o nosso convidado especial, o professor Mário Carlos Beni, conhecido carinhosamente por professor Beni, né, quando a Camila nos colocou, vamos trazer o professor Beni, essas meninas aí muito entusiasmadas, né, turismólogas, já tiveram assim, um grande contato com o senhor. Então, para nós, da Prefeitura Municipal, tá, em nome da nossa prefeita, Margot, eu queria externar aí a nossa gratidão pelo senhor ter aceito o nosso convite. Agradeço a todos que estão nos assistindo também através do YouTube. E eu gostaria de dizer aqui, gente, eu acho que o que é mais importante, eu que posso dizer que estou há mais de 30 anos aqui na Prefeitura de Andradas, ter uma prefeita que tem esse olhar carinhoso e responsável, né, pela nossa Secretaria de Turismo, principalmente nesse momento que a gente tem enfrentado, essa pós-pandemia, né, essa pandemia que nos trouxe aí bastante dificuldades nessa área, principalmente, é um privilégio. Então, agradeço aqui a Margot, né, publicamente, porque nós estamos muito felizes com essa administração, com esse olhar diferenciado nessa área. E ao senhor, professor, tenho certeza que eu aqui, né, vou aprender bastante, todos que estão aqui nos assistindo também, e eu desejo que essa noite, esse primeiro dia do início das nossas programações nessa Semana de Turismo, vai iniciar aí com chave de ouro mesmo, né, Vivian? Com o senhor aí conosco, presente, passando aí esse conhecimento amplo que o senhor tem nessa área. Então, mais uma vez, agradeço e que nós tenhamos aí uma ótima palestra. Muito obrigado. Obrigada, Cassinha. E agora eu queria agradecer publicamente, né, como disse a Cassinha, essa atenção que a prefeita Margot dá para a atividade turística no município. Desde o seu primeiro mandato, ela sempre teve uma visão muito diferenciada do potencial desenvolvimento do município através da atividade turística. Então, ter uma prefeita que abraça a causa, que nos apoia e que nos dá essa oportunidade de estar trazendo esse desenvolvimento local através da atividade turística é realmente um privilégio. Margot, obrigada pela sua presença. Eu gostaria de pedir que a senhora fizesse a abertura oficial da nossa programação, né? Seja bem-vinda a essa sala e gostaria que fizesse a abertura, por favor. Boa noite a todos. Boa noite, professor Dr. Mário Carlos Beni, a nossa secretária Cassinha, a Camila, a Vivian, a todos os internautas que podem nos acompanhar nesse momento. Eu fico sempre emocionada quando se fala em turismo, porque eu sempre acreditei que esse era o caminho da nossa cidade.
É interessante que alguns anos atrás tivemos algumas ações e que hoje eu estou tendo oportunidade de retomar essas ações, que eu tenho certeza que encontraremos o caminho do desenvolvimento para a população da nossa cidade. E o turismo, eu acho que é uma das melhores áreas para se investir atualmente. Eu quero dizer que essa pandemia nos tirou um pouquinho do foco, fomos acolher a questão da saúde na nossa cidade, mas nunca é tarde, né? A gente tem tido uns resultados satisfatórios com relação à pandemia, e isso fez com que nós voltássemos a atenção totalmente para a questão do turismo. Até porque as meninas puderam acompanhar conosco a aflição que estamos tendo, né? A cidade, muitos turistas chegando, e aí? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, o contrato com a Camila, para nos dar essa consultoria, veio a calhar com essa carência, com essa demanda do município. Hoje, muito feliz de estarmos abrindo a Semana do Turismo, com a presença do senhor, que eu não o conheço, mas só ouço falar bem de todo o trabalho que o senhor tem realizado. E esperamos que essa seja a semana, o primeiro dia de um lindo trabalho que teremos nessa gestão todinha, a bem do turismo, a bem da nossa cidade. E muito obrigada pela presença do senhor. Muito obrigado, Igor. Perfeito. Bom, então vamos passar, para o nosso querido professor Beni. Vou ler rapidamente o currículo dele, porque as pessoas aqui querem ouvir o senhor. Mário Carlos Beni é graduado em Engenharia e Direito, mestre em Ciências Sociais e Políticas, doutor em Ciências de Comunicação e livre-docente em Planejamento e Desenvolvimento Regional Sustentável. Professor titular da ECA USP aposentado, professor convidado de diversos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado no país e no exterior. Membro da Academia Internacional de Turismo e membro da Academia Brasileira de Eventos e Turismo. Tem sido o primeiro docente autorizado pelo MEC a ministrar aulas de teoria e técnica de turismo e planejamento e organização de turismo. Membro efetivo do Conselho Nacional de Turismo, CNT, por indicação da Presidência da República. Presidente do Conselho Nacional da Confederação Nacional de Turismo. Esse é o nosso querido professor Beni. Professor Beni, fique à vontade, a palavra é do senhor. Muito obrigado, Vivian. Eu queria inicialmente cumprimentar a mesa, começando pela nossa prefeita, já no seu segundo mandato, Margot Navarro Graziani Pioli, a Cassinha, nossa secretária de Turismo, a Camila, enfim, a Vivian, que está conduzindo aí os trabalhos. E diria, então, a Gislene que preparasse a apresentação. Professor, só um segundinho, vou orientar o pessoal que está no YouTube. Quem tiver algum comentário, alguma dúvida, podem ir utilizando o chat do YouTube, colocando ali as suas considerações, e ao término da apresentação do professor, a gente pode estar passando para ele essas considerações, essas informações, tá bom? Perfeito. Bom, então vamos lá. Cumprimento a todos que estão nos ouvindo e nos vendo, e vamos falar um pouco sobre a relação do SISTUR, ou Sistema de Turismo, com o destino. Nosso destino é Andradas, que eu conheço bem desde jovem, quando eu frequentava bailes, Espírito Santo Pinhal, São José do Rio Pardo. Eu sou de Casa Branca, muito próximo aí de Andradas. Então, turismo. Qual é o conceito? Não é? É um complexo processo de decisão sobre o que visitar, como, onde e a que preço. Isso é fundamental. É evidente que há muitas definições técnicas. Vamos hoje conversar um pouco mais
sobre essa questão do turismo, de como ele se desenvolve. Não é? Criamos um sistema, gostaria que a Gislene já... Isso. São os fatores, quais os fatores que intervêm no turismo? É uma realização pessoal e social, de natureza motivacional, econômica, cultural, ecológica e científica. Não é? De um lado, um conjunto de turistas, de outro, fenômenos e as relações que esta massa produz em consequência de suas viagens. Todo o equipamento receptivo de hotéis, agências de viagens, transportes, espetáculos, que o núcleo deve habilitar, o núcleo destino deve habilitar para atender esta demanda. Tá? E ainda o conjunto das organizações privadas ou públicas que surgem para fomentar a infraestrutura e a expansão do núcleo receptor. As campanhas de propaganda, publicidade, também são os efeitos negativos ou positivos que se produzem nas populações receptoras. Esse consumo que é desenvolvido é feito por meio de roteiros interativos, espontâneos ou dirigidos, compreendendo a compra de bens e serviços da oferta original, o diferencial das atrações dos equipamentos a ela agregados, em mercados globais com produtos de qualidade e competitividade. Uma análise da estrutura de toda a atividade, seja ela de natureza, seja do próprio consumidor, do homem, das pessoas, requer, antes de tudo, o estabelecimento de limites no contexto em que se processa. Análise estrutural é, portanto, a observação rigorosa e metódica do campo de abrangência da atividade, do estudo, enfim, de toda a sua, dos elementos ordenados e interrelacionados de forma dinâmica que o integram. Quando as coisas se juntam, algo sempre novo acontece. Nesse contexto, há novidade, criatividade, uma complexidade mais rica, quer se esteja falando de reações químicas ou de sociedades humanas, quer de moléculas ou tratados internacionais. Há qualidades que não podem ser previstas olhando apenas os seus componentes. A teoria geral de sistemas é um moderno conceito estabelecido e afirma que cada variável de um determinado sistema interage com as outras variáveis de forma tão completa que causa e efeito não podem ser separadas. Uma única variável pode, ao mesmo tempo, ser a causa e o efeito. Turismo é uma atividade com estruturas atípicas, busca de se determinar sua real dimensão para, desta maneira, auxiliar a racionalização das políticas macroeconômicas relacionadas ao turismo. O resultado dessa análise global
multissetorial, multicompreensiva e multidisciplinar, exige uma inter e transdisciplinaridade no seu estudo. O todo não é imediatamente cognoscível. O será apenas por meio de uma observação e identificação, interpretação e correlação das partes. Vejam aí, eu costumava, nas minhas aulas da graduação, mostrar duas figuras que estão aí na tela. Muitos veem nessa primeira figura, em branco e preto, o rosto de uma velha. Outros veem o rosto de uma jovem. Então, para ajudar, o olho esquerdo da velha é a pestana da jovem. O chapéu com uma pena da velha é o cabelo da jovem. O nariz da velha é o perfil da jovem. O queixo, o pescoço, a boca da velha é o colar da jovem. Professor, o senhor acredita que agora que eu consegui ver a velha, eu só consegui ver a moça jovem de lado? Agora que eu falei, gente, mas é isso mesmo, agora que eu consegui ver ela. E aí, quando você fica olhando a velha, você fica tentando achar a nova, você não consegue. Pois é, aí na outra figura, já colorida, nós temos, muita gente olha e de cara identifica o Barão do Rio Branco. Não é uma figura, na verdade são duas figuras. O nariz do Barão do Rio Branco e um pouco mais o bigode e é um mexicano. A orelha e aquilo que parece um galardão da sua farda é a saia do casal, que estão sobre um portal. Não é? Então, por isso é que precisa ver o todo e decompor as partes para que efetivamente possamos trabalhar o sistema de turismo. Vamos lá, Gê. A teoria geral de sistemas afirma que cada variável em um sistema específico interage com todas as outras variáveis desse sistema, com as de outros sistemas que com ele realizam operações de trocas e de interação, aplicando e desenhando as configurações aproximadas da dinâmica da vida real do sistema de turismo. O turismo, na linguagem da teoria geral dos sistemas, deve ser considerado um sistema aberto, que, conforme pode-se definir como a estrutura dos sistemas, que permite a identificação de suas características básicas, que se tornam os elementos do sistema. Pela conceituação do sistema como um conjunto de procedimentos, de doutrinas, de ideias ou princípios logicamente ordenados e coesos, com intenção de descrever e explicar ou dirigir o funcionamento de um todo. Tivemos em mente situar o turismo dinâmica, com toda a sua dinâmica, que demonstra as combinações muito facetadas de forças e energias, sempre em movimento, de modo a produzir um modelo referencial, em toda a sua abrangência, complexidade e multicausalidade, em um esquema
sintetizador. Este modelo construído deve ter a capacidade de retratar até os seus limites máximos a configuração que tenta assumir um fenômeno como o do turismo, tão sujeito a variáveis internas e externas que escapam do momento de análise científica a praticamente todo o esforço de cristalização para se poder estudá-las, determiná-las e avaliá-las. A partir dessa base conceitual, pode-se configurar o diagrama de contexto do sistema de turismo, que permite visualizar 3 grandes conjuntos: o das relações ambientais, o da organização estrutural e o das ações operacionais, bem como os seus componentes básicos e as funções primárias atuantes em cada um dos conjuntos e interação do sistema total. Aí está, portanto, o nosso sistema. Eu costumava desenhar com giz esse sistema. Então, eu mostrava... Gislene, deixa, depois eu te peço. Eu mostrava... Você está atrapalhando a visão global do sistema. Isso. Então, aí está o sistema do turismo. O primeiro bloco, que é o conjunto das relações ambientais. São esses 4 círculos que estão aí representados, que são o conjunto das relações ambientais, o conjunto das relações sociais, o conjunto das relações culturais e... Amplie um pouco, Gilene. Econômica. E o conjunto das relações econômicas. Então, isso constitui, evidentemente, Andradas oferece conjuntos e tem uma vocação turística voltada ao ecoturismo, aí aquela relação que eu te pedi. Ao turismo ecológico, ao turismo rural, ao agroturismo. Há uma diferença entre o rural e o agro, que deve ser registrada. Turismo rural, quando a principal atividade, ou melhor, quando a atividade principal do destino ou da propriedade é o turismo. Portanto, a ruralidade não é tão visual como o agroturismo. A atividade econômica principal do turismo rural é o turismo. No agroturismo, é quando você realmente vai visitar uma fazenda com plantação ou com um rebanho de ovinos, um rebanho de vacas, enfim, de qualquer tipo de criação, e exige fundamentalmente, porque a principal atividade econômica no agroturismo é a agricultura ou, eventualmente, a pecuária, e aí, então, há uma rigorosa e indispensável capacidade de carga e plano de manejo. Vocês aí têm o turismo de aventura, turismo paisagístico, turismo desportivo, turismo cultural, o turismo ético, histórico, cultural, o roteiro das vinícolas. Gente, veja como é importante. Isto é agroturismo. A visita às vinícolas constitui
o verdadeiro agroturismo. Portanto, é preciso ter capacidade de carga e manejo, porque é possível que as pessoas, ao visitar as vinícolas, carreguem na calça, na manga da camisa ou em qualquer parte do corpo, elementos que podem, de alguma forma, alterar a cepa do vinho. E isto aconteceu na Itália, quando se começou com o agriturismo, na cidade de Florença, que é a minha região, da minha ascendência, onde se cultivava, e se cultiva até hoje, o Brunello di Montalcino, que foi ameaçado a sua extinção pelo contágio das cepas. Então, é fundamental essa questão de preservação das visitas vinícolas. Vocês têm aí também o enogastronômico, importante, e uma imensidão de locais, a Serra do Caracol, a Serra do Paudalho, o Pico do Gavião, a Pedra da Cruz, Pedra do Elefante, Pedra do Pântano, Pedra do Boi, as cachoeiras do Capão do Mel, o Capãozinho, da Toca das Andorinhas. Tudo isso mostrando a potencialidade da oferta turística de Andradas. Portanto, todos os tipos de esportes, etc., que podem, esportes e fruição da natureza, do ecossistema. Vocês vão ter aqui agora o conjunto da organização estrutural do turismo, onde está a superestrutura. Se nós formos fazer uma leitura dessa superestrutura, ela começa com o Ministério do Turismo, o Conselho Nacional de Turismo, e aí, então, ela começa com as secretarias de Estado, que tem o Fornatur, que é o Fórum Nacional dos Secretários de Turismo, e aí se começa a construir as políticas públicas do turismo, até chegar no município, que tem o seu Conselho Municipal de Turismo, e é fundamental a se desenvolver o plano diretor de desenvolvimento turístico dos municípios de interesse turístico. Nós temos hoje no Brasil 330 regiões turísticas. Dessas 330 regiões turísticas, temos algo em torno de 2.170 municípios, MITs, municípios de interesse turístico, e aí, então, se desenvolve a política nacional de turismo, a política regional de turismo, o plano de regionalização de turismo, que tem todas as suas etapas, desde a sua demarcação, que constitui as 333 regiões, até a política pública aplicada nessas regiões, ou seja, os consórcios municipais de turismo, os conselhos municipais de turismo, conselhos estaduais de turismo, até chegar no Conselho Nacional de Turismo. As secretarias municipais, a Secretaria Estadual do Turismo, não é? E aí ainda a infraestrutura, que envolve a questão de saneamento básico, esgotamento das bases de esgotamento público, nas diversas nascentes, o armazenamento e a distribuição da água, energia, enfim, tudo aquilo que caracteriza a infraestrutura. Aí, no terceiro conjunto, vocês vão ter realmente as ações operacionais. Elas estão representadas aí num quadrilátero, veja que há duas flechinhas,
uma para fora, outra para dentro, em função de duas forças que interagem neste espaço. A oferta, representada por ômega, e a demanda por delta. Então, oferta e demanda têm características muito claras. Vocês podem ter uma oferta extremamente diversificada e uma demanda mais reduzida. Então, este jogo de oferta e demanda depende de políticas públicas e depende da organização do município em termos de política de turismo, da secretaria do município, enfim, do programa em que a nossa prefeita Margot já fez na sua administração anterior e agora retoma com toda a força para criar efetivamente uma oferta, uma distribuição e ter um resultado de uma demanda regional, estadual ou até nacional. Andradas tem efetivamente condições de desenvolver esse sistema com muita... Ela está qualificada para isso politicamente e, portanto, tem todas as condições de abraçar o seu desenvolvimento turístico. Vamos lá. Uma proposta que eu gostaria de ainda deixar com vocês é o que vai acontecer, como é que nós recomeçamos depois desta pandemia. Então, eu insisto num processo da passagem da economia de serviços para a economia da experiência. É uma proposta para a retomada do turismo. Cada novo tempo traz suas próprias leis. Novamente sopram os ventos da incerteza sobre o mundo. Não é a primeira vez e não será a última. O ciclo das crises sucedem-se e as razões são sempre mais ou menos óbvias. Perda de controle, ganância, desonestidade e falta de planejamento a longo prazo. Ambições desmedidas, até mesmo na ousadia das pesquisas científicas. Vivemos ainda nos dias atuais os efeitos deletérios da mega pandemia da Covid-19, o que mudou na contemporaneidade global. O mundo converteu-se num pesadelo, real e virtual, acrescido de uma pandemia que desestabilizou a economia mundial, levando-nos inapelavelmente a uma recessão sem precedentes que desestabilizou o planeta. Os conceitos de democracia, liberdade, estão desaparecendo para dar lugar a uma ditadura high-tech, como base na vigilância e no monitoramento das grandes corporações e conglomerados empresariais. Agora, mais do que nunca, nesse novo tempo que teremos, à frente após a pandemia e suas consequências exponenciais na retratilidade da produção e do consumo. É imperativo passar de um superado modelo burocrático, prestador e concessionário de serviços, para um modelo inovador e empreendedor, da corresponsabilidade social, solidária, a que o Estado, o município, deve emprestar decisiva e inovadora colaboração, em conjunto com a iniciativa privada e o terceiro setor. Esta é uma estratégia impreterível, compulsória, para que não se perca uma década para chegar onde nós já estávamos. Tal ação interativa certamente representará um esforço hercúleo na construção de um modelo de desenvolvimento integrado e sustentável
possibilitando superar paulatinamente a reprodução da pobreza, da exclusão social, provocadas pelo aumento das desigualdades, da internacionalização de uma recessão jamais experimentada. A crescente abertura de novos destinos turísticos e a renovação daqueles considerados como tradicionais está provocando uma reconfiguração da oferta turística, recursos naturais e patrimônios culturais em função de tecnologia e mudanças dos gostos e preferências dos clientes, onde a vigilância tecnológica e a inteligência competitiva se converte em ferramentas imprescindíveis para o atual e futuro desempenho. As organizações e os governos que estão interessados na inovação e competitividade frente ao cenário das crises. Esse tipo de ferramenta tem como finalidade a captura, avaliação para análise e difusão de informações econômicas, tecnológicas e políticas, ainda que a parte sociocultural não seja explícita, porém é importante incluí-la a fim de revalorizar sua utilidade na gestão da cultura. O turismo é patrimônio. O turismo demonstrou por anos sua capacidade e dinamismo para conseguir um rápido crescimento no mundo. Não obstante, hoje se encontra num momento crucial de seu desenvolvimento, não só pela crise que enfrenta pela pandemia, senão principalmente seu aspecto sociocultural, que emerge como um guarda-chuva que põe em risco a distribuição equitativa de sua rentabilidade e a conquista de sua competitividade. Lembrem-se da virada realista da internet com a web desenvolvida pelos fundadores que organizavam em torno de uma separação marcada entre o compartilhamento de informações públicas, a web, os smartphones, as experiências que começaram a surgir como a próxima fase que chamamos de progressão do valor econômico. De agora em diante, as empresas que queiram vender para consumidores, para outras empresas, verão que o próximo campo de batalha competitivo está na organização das experiências. Uma experiência não é uma construção informe, é uma oferta tão real quanto qualquer serviço, produto ou mercadoria. Na atual economia de serviços, muitas empresas simplesmente concentram as experiências em torno de suas ofertas tradicionais, para vender melhor. Contudo, para obter o benefício completo das experiências, as empresas terão que deliberadamente planejar experiências atrativas que exijam um pagamento. Para as empresas estabelecidas, essa transição de vender serviços para vender experiências será tão difícil quanto foi a última grande mudança econômica, da economia industrial para a economia dos serviços. Porém, a menos que as empresas queiram estar no ramo das commodities, elas serão compelidas a melhorar suas ofertas para a próxima fase do valor econômico. A questão, então, não é se, mas quando e como entrar na emergente economia da experiência. A experiência acontece quando uma empresa intencionalmente usa os serviços como um palco e os produtos como suportes para atrair os consumidores, de forma que cria um acontecimento memorável. Commodities são fungíveis, produtos são tangíveis, serviços
são intangíveis e experiências são memoráveis. Seguiremos o exemplo do pioneiro da economia da experiência, Walt Disney, que chamaremos os compradores de experiências de usuários, que valorizam o que a empresa exibe no decorrer do tempo, enquanto as ofertas econômicas anteriores, as commodities, produtos, serviços, são externas ao comprador. As experiências são intrinsecamente pessoais e só existem na mente da pessoa que tenha sido cativada em um nível emocional, físico, intelectual ou até mesmo espiritual. Assim, duas pessoas não podem ter a mesma experiência, porque cada experiência deriva da interação, da fruição, do acontecimento, da organização, como uma peça teatral, e o humor vem da pessoa, do consumidor. É possível pensar nas características da experiência, é possível pensar nas experiências por meio de duas dimensões. A primeira corresponde à participação do consumidor. Num extremo espectro está a participação passiva, na qual os consumidores não afetam o desempenho. Entre esses participantes estão aqueles que, por exemplo, vão às sinfonias, integrando aos eventos como observadores, ouvintes, nas feiras, congressos, convenções. Nos outros extremos do espectro está a participação ativa, na qual os consumidores têm um papel-chave, criando o desempenho e o evento que produz a experiência. A segunda dimensão da experiência descreve a conexão, ou o relacionamento ambiental que une os consumidores ao evento, ou desempenho. Um extremo do espectro da conexão está na absorção, no outro, na imersão. E é nesta imersão que eu acredito que está a fruição do espaço, da cultura e da experiência. A pergunta mais importante que os envolvidos no desenvolvimento do turismo podem fazer a si mesmo é: qual será a experiência específica que minha empresa vai oferecer? Essa experiência definirá os negócios daqui para frente. As experiências, assim como os produtos e serviços, devem satisfazer as necessidades do consumidor. Precisam dar resultados a serem praticáveis, da mesma maneira como os produtos e os serviços são resultado de um processo interativo de pesquisa, planejamento e desenvolvimento. As experiências derivam de um processo interativo de exploração, elaboração e organização, capacidade que as empresas aspirantes aos negócios da experiência precisarão dominar. Planejamento e experiências memoráveis. Esperamos que o planejamento da experiência se torne uma arte comercial, tanto quanto o planejamento do produto e do processo. O que na verdade, os princípios de planejamento aparecem a partir das práticas dos resultados obtidos pelas empresas que já avançam ou quase avançaram na economia da experiência. Identificamos 5 princípios-chave do princípio da experiência. Harmonizar as impressões com sugestões positivas. São sugestões que deixam as impressões da experiência na mente do consumidor. Portanto, ele voltará um dia próximo. Uma experiência pode ser desagradável, somente porque algumas características arquitetônicas foram negligenciadas, mal avaliadas ou mal coordenadas. Sugestões visuais e auditivas não planejadas ou incompatíveis
podem deixar o consumidor confuso ou perdido, e sem aquela fruição que ele estava esperando. Você alguma vez se sentiu perdido ao tentar encontrar seu quarto no hotel, mesmo depois do pessoal da recepção ter fornecido indicações detalhadas? É uma observação importante. Elimine as sugestões negativas. A maioria dos espaços construídos, shopping centers, escritórios, edifícios, aviões, está repleta de mensagens triviais ou sem sentido, enquanto os consumidores algumas vezes precisam de instruções, muito frequentemente fornecidas ou pelos fornecedores de serviços, escolhem um meio ou forma de mensagem inadequado. O modo mais fácil de transformar um serviço numa experiência é oferecer um serviço inferior, criando, assim, um encontro memorável do tipo desagradável. Os pilotos das aeronaves, às vezes, interrompem os passageiros que estão lendo, conversando ou cochilando para anunciar: Toledo está à direita da aeronave. Em hotéis, o pessoal da recepção interrompe a conversações diretas com os hóspedes para atender a chamada telefônica. Nos quartos, os lembretes de serviços se espalham pelas mesas, criando um mundo e escrivaninhas, esconda-os, e a camareira vai substituir esse aborrecimento na manhã seguinte. Eliminar sugestões negativas, transmitindo as informações improvisadas dos pilotos através dos fones de ouvido em vez dos alto-falantes, designando pessoal interno para atender às chamadas telefônicas e colocando os pedidos dos hóspedes em um canal interativo de TV, cria uma experiência mais agradável para o consumidor. Determinados produtos, no mix de souvenirs, determinados produtos sempre foram comprados primeiramente pelas recordações que carregam. Os turistas compram cartões postais, hoje mandam e-mail ou fotos. Cartões postais já não existem. Para evocar uma atração turística interessante, jogadores de golfe compram camisa ou boné de futebol com logotipo gravado para recordar um campo ou um jogo. Os adolescentes compram camisetas para lembrarem de um concerto de rock, e essas pessoas compram tais souvenirs como um lembrete físico de uma experiência vivida. As pessoas já gastam dezenas de bilhões de dólares todos os anos em souvenirs. Esses artigos geralmente são vendidos a preços bem maiores do que daqueles de produtos semelhantes que não representam uma experiência. Utilize todos os 5 sentidos. É a primeira lei para que haja uma fruição e uma experiência. Os estimulantes sensoriais que acompanham uma experiência devem apoiar e realçar seu tema. Quanto mais sentidos a experiência utilizar, mais eficaz e memorável será. Os engraxates astutos intensificam o cheiro do polimento com batidas firmes do pano, odores e sons que não deixam os sapatos mais brilhantes, mas tornam a experiência mais agradável. Entrando na economia da experiência, o uso desses 5 princípios de planejamento, naturalmente, não é nenhuma garantia de sucesso. Ninguém revogou a lei da oferta e da procura. As empresas que não oferecerem constantemente experiências com relação ao valor percebido, ou constroem excessivamente sua capacidade para organizá-las e sentirão naturalmente a pressão na demanda, no preço ou em ambos. Os consumidores não acham nada diferente de uma visita à outra. À medida que a economia da experiência se desenvolve, um bom número de veteranos nesses conceitos
deixará os negócios. É difícil de imaginar, por exemplo, que cada um dos muitos restaurantes temáticos que operam hoje subsistirá no próximo milênio. O crescimento da economia industrial e da economia de serviço veio com a proliferação de ofertas, produtos e serviços que não existiam antes dos designers criativos e executivos, de marketing e inventarem e desenvolverem. Assim se será e assim se dará também com a economia da experiência. A economia da experiência, ela crescerá por meio de ventos fortes e tempestuosos, da destruição criativa, como o economista Joseph Schumpeter denominou, ou seja, a inovação de negócio que ameaça suprimir os que se afastam para um mundo em declínio dos produtos e serviços. Somos o que mudamos, sobretudo quando mudamos o que somos. Muito obrigado. Obrigada, professor. Excelente a sua contribuição, né, na nossa abertura da semana, fez, né, as pessoas repensarem um pouquinho, né, a questão da atividade turística, da experiência, esse novo conceito que é a tendência, né, da atividade turística nessa retomada, né, nesse trabalho de retomada pós-pandemia, e é realmente o que a gente tem observado que as pessoas vêm buscar em nosso município, né? Essa questão da experiência, de poder estar vivenciando um pouquinho da atividade. Vou trazer aqui, professor, quando o senhor comentou a questão da capacidade de carga para atividade turística na atividade das vinícolas, né, da produção das uvas e do vinho, nós tivemos uma contribuição do Tadeu de Oliveira. Tadeu de Oliveira é uma pessoa, é um morador aqui do município, é um empreendedor na área de turismo, que trabalha com atividade turística na região da Serra do Pau d'Alho, onde são desenvolvidas diversas atividades de turismo de aventura. E ele colocou que essa mesma preocupação, essa mesma atenção que se deve à questão da atividade vinícola, né, da capacidade de carga, também tem que ser avaliada na questão do turismo de aventura, né, sim, principalmente claro. O turismo desenvolvido no meio natural, né, a questão do manejo e da capacidade de carga. Capacidade de carga sempre, e manejo. Realmente, e nós, por termos essa característica de desenvolvimento das atividades no meio natural, essa preocupação ela é constante, né? Tanto que a gente vem discutindo, né, Camila, essa questão da regulamentação das atividades em meio natural, né? Porque muitas atividades são desenvolvidas nessas áreas e a gente sabe dessa problemática do desenvolvimento da atividade sem esse planejamento, né? Toda a problemática que isso pode ocasionar e, ao invés de ser benéfico para o município, a atividade turística passa a ser um fator comprometedor. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, por favor. O grande exemplo disso que você colocou está aí numa cidade próxima, não tão distante, eu diria até próxima, Socorro. Socorro tem atividades ao ar livre, todas essas que Andradas oferece, e lá tem um dos centros onde você pode, até pessoas com incapacidade física, consegue, com monitores, fazer rapel, enfim, diferentes atividades, escalação, enfim, eu tive a oportunidade de visitar algumas vezes, e realmente é um exemplo, o cuidado, a forma como que a oferta desenvolve a capacidade de carga e, acima de tudo, o manejo, não é? Que é fundamental em tudo, não é? Em toda atividade turística,
a sustentabilidade é fundamental em todas as suas formas e devem ser pensadas em todas as atividades, principalmente aquelas com risco. E aí é sempre possível acontecer um acidente, então é preciso todas as precauções e, evidentemente, socorro imediato, enfim, todas aquelas condições que a oferta, o município, o destino, deve estar presente com as preocupações. É fundamental isso, e eu sempre tenho reafirmado, que a questão da sustentabilidade ambiental, cultural, enfim, ela é fundamental e exige todos esses preceitos de capacidade de carga e manejo. Não estou ouvindo. Opa, perdão, meu microfone estava fechado. Nós tivemos também, professor, algumas outras colocações, mas no sentido de parabenizando a apresentação do senhor, temos muitos turismólogos e alunos, ex-alunos e pessoas que estão, né, desenvolvendo a atividade do trade, acompanhando a sua apresentação e parabenizando, né? Obrigado. Que realmente foi uma excelente contribuição para nós. Posso fazer eu queria, antes da gente ir para os finalmentes, né? Eu queria fazer uma colocação que, na verdade, a ideia de falar sobre sistema de turismo, né, e fazer um paralelo aí com o trabalho de desenvolvimento local, ele vem muito pela perspectiva da necessidade da gente entender, ou da comunidade, né, receptor, entender o que o turismo envolve, né? O quanto é importante entender o que o turismo envolve para que a gente entenda todas as relações dentro desses ambientes, tanto pela perspectiva da esfera pública, quanto pela perspectiva da iniciativa privada, né? A gente sabe que, muitas vezes, a ideia de uma comunidade é sempre achar que o processo de desenvolvimento ou a responsabilidade disso está sempre na esfera pública. A gente vem realizando, Beni, exatamente nesse momento, agora em setembro também, a gente vem realizando encontros para aplicação de SWOT, que vem dando para a gente uma série de informações e de dados para auxiliar nesse processo de planejamento ao qual a gente está desenvolvendo pela Secretaria. E o que a gente mais identifica nesse processo é que, assim, se não houver o entendimento de que cada um dos agentes tem que fazer a sua parte dentro do processo de desenvolver atividade turística no município, ela não acontece. Sim. Então, não fica só na esfera pública, né? Obviamente que a área pública ela tem a sua responsabilidade, ela tem os seus deveres, ela tem a sua, né? E dependendo da característica da administração pública, o desenvolvimento do setor pode ir por outras vertentes, né? Ele pode ir para outros lugares, ele pode se compor de outras formas. E o que eu percebo aqui, né, no município de Andradas, a gente vem notando que, assim, uma das condutas é valorizar muito os nossos pontos fortes, né, as potencialidades, a atratividade natural, os aspectos culturais, as relações sociais, que estão ali dentro daquele campo, né, do primeiro quadrante do sistema de turismo, que envolve essa questão das 4 esferas, né? Por outro lado, quando a gente vai para a máquina pública, a administração, essa proposta, ela vem tentando também fazer o quê? Ter bom relacionamento dentro da infraestrutura e da superestrutura, porque senão a gente não vai conseguir mecanismos de fazer com que aquilo que é necessário no que tange a questão de infraestrutura básica, né, aconteça, que está na competência dessas duas infraestruturas, né, tanto em nível municipal, quanto em estadual e ministerial. Sim. Quando a gente vem para o mercado, e aí quando você olha o sistema, e essa reflexão que eu quero fazer com você, com o senhor, é justamente a necessidade de que todos esses agentes, todos esses
nichos dentro do sistema precisam funcionar organicamente, né? Porque o mercado ele só vai conseguir funcionar se ele conseguir trabalhar bem as questões das potencialidades, e entendendo também a questão da capacidade de carga, que uma das coisas que a gente vem discutindo muito, mecanismos reguladores, para quê? Para usar adequadamente os recursos e não, né, tentando minimizar aí os impactos negativos que a atividade traz, para que a iniciativa privada possa usufruir disso, desenvolvendo negócios, fomentando negócios. Então, eu acho assim, ouvir você falando sobre a formação do sistema e a gente entendendo que mesmo que a gente esteja caminhando para a economia da experiência, não mais a economia dos serviços, né, mas a economia da experiência, o sistema ele não muda. O sistema continua o mesmo. A gente só precisa entender que aquilo que a gente quer comercializar é uma vivência, é uma experiência, e não mais só um serviço nu e cru, né? O que o turista vive no destino é fundamental para a qualidade e para o sucesso desse destino. Camila, veja bem, por isso que eu insisto num processo primeiro, num processo de parceria público-privada. É a única forma de você efetivamente conseguir buscar os caminhos com dimensões de sustentabilidade ambiental, social, econômica, cultural e político-institucional. Essa é a mais difícil de todas as sustentabilidades. É exatamente a político-institucional. São as relações políticas com, efetivamente, as empresas. O terceiro setor é fundamental, porque você tem os sindicatos, você tem aí uma série de uma cadeia que precisa estar... E a conscientização, né? Eu costumo sempre dizer a todos que o primeiro e mais difícil passo do planejamento regional, local, municipal, é a convocação de vontades da população de participar de toda essa situação. Não é? Não com aquela vontade que diz o seguinte: o que eu ganho com isso? É preciso explicar o que ele vai ganhar com isso, seja qual for a atividade que ele está exercendo. Tudo vai melhorar, evidentemente, e até chegar na atividade dele, seja do engraxate ao padeiro, ele sempre vai ter mais serviço quando o turismo crescer. Então, o planejamento tem um gargalo que, se você conseguir passar, que é realmente convencer o povo, a participação da comunidade no seu conjunto, multiplicar isso, tudo que eu falei, de alguma forma, numa outra linguagem, a todas as camadas possíveis da população ou dos seus órgãos representativos. Então, aquilo que eu tenho que trabalhar com o executivo, o legislativo, especificamente a comissão, o Conselho Municipal de Turismo. O município precisa ter o plano diretor de desenvolvimento turístico. Eu até sugiro, Margot, que você, se tiver dificuldade, fale comigo, mas não terá, com certeza. Se puder conversar com o Vinícius, o nosso secretário de Estado de Turismo, ele a receberá eu posso até intermediar isso. Que ótimo, a gente aceita, sim. Né? Porque o Vinícius é o secretário, ele foi ministro do Turismo,
E ele está desenvolvendo um trabalho em São Paulo em função exatamente do Sistur. A principal assessora dele na área, ele contratou a Universidade de São Paulo e a FIP, que é uma das grandes fundações de pesquisa da universidade, e nós estamos trabalhando com um projeto São Paulo Turismo 2030. Então, há um instrumento muito importante que facilita a consolidação do plano diretor, e já esse instrumento está numa fase final de ser apresentado aos municípios, para que eles possam, aqueles que não possuam, desenvolver com bastante amplitude o seu próprio plano diretor. Eu tenho lá uma ex-aluna, minha ex-orientanda, que trabalha exatamente nesse grande projeto do governador Dória, para desenvolver. Dória, que foi também presidente da Embratur e me sucedeu na Paulistur, né? A primeira empresa de turismo municipal de São Paulo, e ele foi na década ainda de 70, ele foi presidente e me sucedeu. Portanto, ele tem uma atenção muito especial ao turismo. Eu aconselho, se for possível, solicitar. O Vinícius terá todo o prazer em recebê-la e transmitir o que ele está desenvolvendo. Eu tenho... Ótimo. Muito obrigada, professor. Obrigada. Respondi. Acho que sim, professor. É uma dificuldade muito grande. Eu entendo o que você coloca, Camila, você coloca com muita propriedade, mas não tem outra forma. Não é? A dificuldade está exatamente em você harmonizar a iniciativa privada com o poder público. Eu acho que aqui em Andradas... Se não fizer isso, não faz nada, porque os municípios têm o seu orçamento limitado, ele não pode avançar mais do que pode. Tá? Ele tem limitações, e com a pandemia, então, isso se agravou terrivelmente. Então, é preciso pensar com a cabeça de parceria público-privada. Veja que os resultados estão aí, você conhece. Os exemplos lá de Foz do Iguaçu, agora estão pensando em privatizar Fernando de Noronha. Não é? Então, é fundamental essa parceria. A gente está... Acho que um grande diferencial de Andradas, no sul de Minas, é se colocar nesse lugar estratégico como uma cidade que tem uma vocação, que tem uma identidade dentro do setor turístico e que está se posicionando de uma maneira efetiva no sentido de pensar não só no curtíssimo prazo, mas pensar e criar mecanismos de garantir no longo prazo de que essas ações agora implementadas, pensadas, tenham continuidade. Eu acho que isso é um dos grandes... É um grande desafio, mas eu acho que pode ser um dos grandes legados da administração da Margot na área de turismo, porque o que aconteceu, a gente acredita que o que aconteceu é um pouco disso. Grandes ideias foram pensadas no passado e não tiveram continuidade, e a gente não vai saber por quê. Né? A gente não tem ingerência de saber quais foram as razões que não... Mas é isso. Se algumas ações, alguns programas tivessem sido trabalhados nos últimos 10 anos, por exemplo, a gente estava com outro cenário, certamente. Então, a gente precisa garantir que, neste momento, aquelas ações que estão sendo desenvolvidas, tanto naquilo que está relacionado à capacitação, qualificação, sensibilização da população para com a atividade, porque a gente está falando disso e a gente está dizendo que a gente precisa da comunidade envolvida no processo do pensar a cidade para a atividade turística, entendendo também qual é o papel dela nesse processo, criando mecanismos para que isso se tenha
seja perene, né? Que ele vá sendo desenvolvido ao longo dos anos. Então, acho que Andradas tem grandes chances em vista de ter um posicionamento, né, na área das... Como é que é a palavra mesmo? Fala aí, Vivian. Vitivinicultura. Microfone. Vitivinicultura. Essa é a palavra, porque eu não consigo falar ela. Na parte de esporte de aventura, a mesma coisa, já que a gente tem dois grandes atrativos muito fortes em Andradas, como o Pico do Gavião, com as atividades e as práticas ao ar livre, né, que envolvem o voo, e na região das rochas, que a gente chama região das rochas, que envolve a parte dos verticais e dos trekkings. Então, assim, a gente tem isso sem falar na questão de comércio de interesse turístico, gastronomia, a questão das manifestações culturais, que Andradas é muito forte em relação à música, manifestação artística, enfim, é uma cidade muito plural, né? É uma cidade no sul de Minas muito diversificada em atração. Então, a gente acredita que, obviamente, entendendo as políticas públicas do Estado, estivemos com a Milena Pedrosa e com a equipe, né, no final da semana, foi muito proveitosa o diálogo com ela, ou seja, isso é uma relação que aproxima a administração pública local do governo do Estado, pontuando exatamente o que para atividade turística a gente precisa e como é que a gente quer atuar, e assim a gente segue o baile, né, como diz o ditado popular. O fato é que pensar o sistema de turismo, para mim, é uma maneira que talvez a gente consiga, não tão acadêmica, ok? Porque eu sei que é um conceito acadêmico, mas a gente tentar traduzir isso para uma linguagem mais dinâmica, sabe? Mais fácil das pessoas entenderem, mas a função... A comunidade precisa entender o turismo para poder se enxergar dentro do turismo, aceitar o turismo e se envolver com o turismo. Então, a gente está pensando coisas hoje que vão projetar Andradas para os próximos, acredito, né, 10, 15, 20 anos. Eu gostaria só de justificar a prefeita Margot, a minha sugestão, porque Andradas é tão próximo ao estado de São Paulo, né? Eu que frequentei muito aquela região, até por ela me elegi deputado estadual por 2 mandatos e federal por 1, é claro que é muito importante esse contato, né? Pinhal foi meu colégio eleitoral por muito tempo, e era um pulinho até Andradas, né? E São João da Boa Vista, enfim, eu sou de Casa Branca, e eu acho que a proximidade da divisa com São Paulo é fundamental, porque se chega a Andradas, exatamente de São Paulo a Andradas, tem que ter todo pavimentado, não é? Isso já é uma grande vantagem que outros municípios com grande capacidade de oferta turística não têm, com a facilidade. Chegou ali, passou Mojimirim, Mogi Guaçu, vai à direção Pinhal, está em Andradas. Tudo por asfalto. Evidentemente que eu acho que é muito importante essa troca de ideias entre, pelo menos no que diz respeito ao município de Andradas, essa proximidade também com os planos de São Paulo, porque ali se completa o sul de Minas com a região da Média Mujana. Mas isso aí é muito importante, professor. Nós chegamos àquela época, eu sempre lembro do passado, não tem como, Caminhos Gerais, não era isso não, Vivian? Nós tínhamos Espírito Santo do Pinhal, Santo Antônio do Jardim, alguns municípios que participavam desse circuito turístico nosso. Sim, né? Claro. Não tem como, né, na gente a grande demanda que você tem em Andradas vem de São Paulo, ali do sul. Sim. Da região de São João da Boa Vista, que cresceu muito, é uma cidade hoje piloto da região, São José do Rio Pardo. Né? Um dos maiores frequentadores de um nosso restaurante aqui, Fazenda Velha,
É a clientela nossa aqui de Mogi Guaçu, Guaçu, Mirim. É impressionante a quantidade de eu sei. turistas dessa região que vem para cá para almoçar no domingo conosco, né? Muito Essa bom. proximidade faz com que a gente Por não isso tenha é que como eu achei que separar, você né? precisaria ter esse contato com o Vinícius. Sim, mas a gente aceita, viu? Eu vou falar com ele. Margot, as boas práticas, a gente tem que ir conhecendo as boas práticas, né? Principalmente por essa proximidade, né, professor? Então, essa referência, essas boas práticas do Estado de São Paulo, elas também podem nos auxiliar nesse processo de organização, principalmente porque, como o senhor mesmo disse, a gente está aqui tão perto de São Paulo, que acaba que as nossas referências também, tanto para o turista que vem, quanto para a organização da atividade, o que eles procuram, né? Perfeito. Gente, tem algumas outras contribuições aqui que eu gostaria de colocar. A Lucy Franco, ela deu parabéns a todos os envolvidos. A Tarima disse que foi muito importante desfrutar do conhecimento do professor Beni. Abriu a Semana do Turismo com chave de ouro, sem dúvidas. Professor, eu vou te contar, a Tarima é a nossa supervisora de cultura e turismo, fã número 1 do senhor, ficou muito feliz que o senhor participaria com a gente dessa semana. Tivemos, né, várias palminhas. Também o Rogério Lopes colocou ótima palestra, Semana do Turismo iniciando em grande estilo. A Zaira Felisberto também adorei, parabéns ao professor Alberto Risso, parabéns a todos que foram os responsáveis por este evento. Márcia Carlin também deu os parabéns para a organização, e o Tadeu disse parabéns a todos, cada dia vejo que nosso caminho brilhando para um turismo de qualidade. Gente, muito obrigada pela contribuição de todos vocês. Margot, eu queria, né, que a senhora desse, né, a sua palavra para estar finalizando esse evento. Eu gostaria muito de agradecer por o senhor ter aceito o nosso convite, Beni. Obrigado. Foi realmente uma honra poder falar com o senhor, né, uma referência da atividade turística. Obrigado. Então, assim, muito obrigado mesmo por ter aceito o nosso convite, Margot. Acho que agora a gente já conheceu, ouviu bastante, né, e ficamos bastante entusiasmados, as pessoas no chat ficaram bastante entusiasmadas com a fala do professor. Acho que estamos no caminho certo, estamos começando a nossa semana com essa honra de receber o professor. Com certeza, eu tenho certeza que nós estamos no caminho certo, né? Há uma sintonia entre tudo que a gente que converge para um caminho só, e isso aí eu quero agradecer até a Cassinha, a Viva ia chamar você de Milena. Mas o contato que a gente... Você não vai ser a primeira, Margot, porque nesses dias está todo mundo me chamando de Milena. E nós tivemos a oportunidade desse contato, foi muito importante com a subsecretária do nosso estado, com o secretário, inclusive, no sábado, lá em Poços de Caldas, e mais a oportunidade que o senhor está dando para nós, que a gente tem uma relação bacana e de conhecimento com o setor de turismo do estado de São Paulo. Quero agradecê-lo aí a disponibilidade desse horário do senhor para falar um pouquinho conosco aqui. Eu tenho certeza que todos nós sairemos muito enriquecidos com a palestra do senhor, e muito obrigada por tudo, viu, professor? E pode vir aqui também, voltar aqui aos velhos tempos do senhor. Eu não vou à minha cidade há mais de 5 anos, apesar de ter lá, minha mulher ter propriedades, etc. Mas com essa pandemia, eu realmente prefiro ficar olhando aqui para o... Eu não estou protegido, mas falo com todo mundo. Vem tomar a terceira dose aqui. Vou sim. Então tá, um abraço então a todos, muito e muito obrigado aos internautas que participaram conosco, os nossos amigos. Estamos firmes aqui, vai dar tudo certo, já deu. Iniciamos então, gente, a nossa semana com a programação e a palestra do professor Mário Beni. Fiquem atentos nas redes sociais da Prefeitura, da Secretaria, das nossas pessoais, que estão nos divulgando toda essa programação, né? Tem muita coisa bacana vindo por aí. Esse é só um começo de um grande projeto, uma retomada de um grande projeto de preparação do município para a atividade turística. A gente agradece a participação de todos, agradece Camila, Cassinha, Margot, e em especial a Geslaine e o
professor Beni, que estiveram aqui e puderam contribuir com a nossa semana. Gente, muito obrigada. A gente Beni, beijo, meu querido. Até a próxima, viu? Obrigada, professor. Grande abraço. A prefeita. Desculpa, Margot, não ouvi? O Jefferson e o Eduardo Lanzani. Aí a gente tem os bastidores aqui, o Jefferson e o Du, que estão nos acompanhando e fizeram, né, com que tudo fosse possível para essa transmissão, e todo mundo das equipes envolvidas. Gente, muito obrigada. Gente. Vamos começando agora com o início do projeto. Obrigada. Até. Boa noite. Um abraço a todos.